Bom, gente, a gente está falando sobre discipulado, estamos no ano do discipulado, e a gente já falou tanta coisa, desde o nosso primeiro encontro no ano de 2025, no mês de janeiro, e a gente tem a partir desse primeiro encontro falado tanta coisa boa, e a gente tem aprendido que o discípulo, numa frase muito simples, ele é aquele que segue Jesus. E hoje a gente vai falar do discípulo e o fruto do Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia e ministra para a gente o que os nossos colaboradores lá vão projetar. Gálatas 5, obrigado. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O próximo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia! Você pode curvar a sua cabeça aí? Querido Pai, amado Espírito Santo que habita dentro de nós, nós te agradecemos pelo caráter de Jesus impresso em nós através do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você habita dentro de nós, como a igreja é bem-aventurada, como a igreja é tão plena, tão cheia da graça, porque você habita em nós. E nesta manhã, Espírito Santo, que você possa comunicar verdades ao meu espírito, ao espírito desta comunidade, dos meus irmãos, que haja transformação, que o caráter de Cristo em nós seja a cada dia repleto da manifestação da glória de Deus. Nós oramos assim, te agradecendo por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Fruto do Espírito. O que é isso, Marcos? E a gente vai aprender nesse tema tão relevante para a igreja. Bom, gente, a nossa vida deve ser, como discípulos amados, uma imitação da vida de Jesus Cristo. E você que está sempre conosco aqui, você sabe que tudo que a gente faz nessa igreja, tudo que a gente diz nessa igreja, é para glorificar a Jesus. E o Espírito Santo, no Evangelho de João, enquanto Jesus estava aqui humanizado, no capítulo 16, no versículo 14, o Espírito Santo, ele recebeu uma missão, ele recebeu uma ordem de Jesus. E o texto diz, João, obrigado, o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. João está falando uma frase de Jesus, porque Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o meu Espírito não poderá reinar e habitar dentro de vocês. E enquanto Jesus estava aqui treinando os seus 12 discípulos, chamado apóstolos, você que tem assistido aí a série The Chosen, né? Você está vendo Jesus ali, né? Falando, ensinando, curando. Pois é, mais ou menos The Chosen é uma revelação parecida, né? Com muito do que a Bíblia tem. Claro que tem, né? Muita coisa que precisa ser inserida, né? Porque é algo que está ali na mídia, está ali sendo reproduzido através de uma série.
Por isso que é tão importante você confrontar tudo que você assiste no The Chosen com a Bíblia. Porque nela você vai ter a verdade, você vai ter inserida ali toda a revelação de Deus. E em João 14, G16, 14, a gente vê a função do Espírito Santo. E você sabe muito bem, Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, foi ressuscitado ao terceiro dia, viveu aqui com os discípulos com esse corpo glorificado aproximadamente, segundo os teólogos, de 40 a 50 dias. E aí você vai ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vê ele dando as últimas instruções a esses discípulos, dizendo para eles que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém eles estariam ali reunidos no templo e receberiam o Espírito Santo. E assim sucedeu. Capítulo 1, Jesus começa a ser elevado aos céus. E a Bíblia diz que quando ele está sendo elevado aos céus, aparecem 2 anjos e trazem uma notícia: não fiquem assustados. Esse mesmo Jesus que subiu para preparar lugar na nova terra, na nova Jerusalém para você, ele há de retornar. Mas vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês todos os dias. E esse mesmo Espírito, quando você declarou a sua fé em Jesus, quando você ouviu a palavra de Jesus, recebeu no seu espírito, pela fé, a salvação, a Bíblia diz que você se tornou, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nova criatura. Esse Espírito habita hoje dentro de você. Por isso que você nunca mais anda sozinho. E como discípulo amado de Jesus, você, ao nascer de novo, você recebeu esse Espírito e ele comunica as verdades de Jesus. Ele vai te instruindo, vai te moldando, vai te colocando na forma de ser mais e mais parecidos com Jesus. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele tem uma missão: glorificar Jesus através de você. Tudo que você e eu estamos fazendo nessa terra, depois da nossa conversão, tem um objetivo central: glorificar Jesus. Quando você fala com alguém, quando você faz negócios com alguém, quando você está no mercado, em tudo, quando você está reunido com a sua família, toda a sua vida ela tem um propósito agora. E o propósito da minha e da sua vida é glorificar a Jesus. Tudo. E quando nós permitimos, esse é um grande diferencial, permitimos que o Espírito Santo controle a nossa vida, ele vai produzir em nós essas qualidades que nós encontramos e vemos em Jesus, que está sendo revelada para a gente hoje no The Chosen. Ou seja, ele vai glorificar e apresentar Jesus através de mim, através de você. O mundo não lê a Bíblia. O sistema que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, não vai ter tempo de ler a Bíblia e nem curiosidade de ler a Bíblia. Alguns sim, até para ter conhecimento, mas a grande maioria não vai estar preocupado com isso. Mas elas precisarão ver em mim e em você a Bíblia revelada. Jesus em nós, a esperança da glória dessas pessoas. E gente, isso só é possível a gente apresentar o caráter de Cristo em nós através do Espírito Santo. Porque eu não sei você, eu posso dizer como eu era antes de conhecer Jesus.
eu não tinha uma expressão muito legal, não. Eu tinha muita palavra chula saía da minha boca, palavra torpe. Eu tinha atitudes que não glorificavam a Jesus. E o Espírito Santo, ele vai justamente trazendo essa mudança. A partir do momento que você e eu nascemos de novo, a gente está nesse processo. Você pode dizer, graças a Deus. E esse processo só vai acabar quando você entrar no céu. Quando você estiver pronto para entrar no céu. Porque esse processo é contínuo. E é resultado dessa união sua com Cristo através do Espírito Santo, que na medida que você e eu vamos permitindo, e isso é muito importante, permitindo o Espírito Santo agir em nós, a gente vai reproduzir o caráter de Cristo. E isso é um processo, como eu disse. É um crescimento espiritual e ordenado e progressivo. E o Espírito Santo começa a produzir em mim o fruto do Espírito. E para que eu preciso ter o fruto do Espírito, Marcos? Porque se eu sou agora a revelação de Cristo para o mundo, eu preciso ter o DNA de Cristo em mim. E para ter o DNA de Cristo em mim, só tendo o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, 18, o apóstolo Paulo ensina-nos também nessa carta. Eles vão projetar lá para você ler comigo. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Glória a Deus. E na medida que você permite o Espírito Santo moldar você na forma que Ele estabeleceu, você terá uma ação contínua, crescente, alcançando a plenitude de Deus. Por isso que anteriormente ao capítulo 5, lá pelo 5, 1 em diante, vai falar do oposto ao que o Espírito Santo produz em nós, que é aquilo que Ele produz, que é aquilo que as pessoas produzem sem Ele. E nós chamamos isso na Bíblia de obras da carne. As obras da carne, elas não coadunam com as obras do Espírito. E o que são as obras da carne, Marcos? Tudo que você vê aí, por exemplo, corrupção, ganância, orgulho, avareza, tudo que você está vendo, que você está falando assim, caramba, como o mundo está ficando estranho. Filho matando pai, pai matando filho, marido matando mulher, mulher matando marido, ser humano não se entendendo mais, nação contra nação, reino contra reino. Pois é. E tem alguém que motiva tudo isso na vida das pessoas, porque o desejo dele é que você e eu não tenhamos essa contínua produção do fruto do Espírito. No Espírito a edificação, no Espírito a santificação, no Espírito a glorificação de Deus, mas no vinho há obras da carne, a devassidão, a degradação moral e tantas outras coisas. O fruto do Espírito não pode ser confundido com o dom do Espírito, que a gente vai ministrar isso aí mais à frente, sobre o discípulo e os dons, os carismas do Espírito na vida da igreja. O fruto do Espírito não é o dom do Espírito, nem os dons espirituais. O dom do Espírito é a concessão do Espírito. Os dons do Espírito são capacitações que você e eu recebemos como igreja, para que através de nós possamos abençoar no nosso ministério, seja ele de imposição das mãos, de intercessão, de manifestação em fé, de operação de milagres.
no servir a comunidade e as pessoas. E a gente conhece muito bem os dons do Espírito, estão elencados lá em Coríntios, a partir do capítulo 12. Mas mesmo crentes com os dons espirituais, que não se submetem ao Espírito, ao fruto do Espírito, são, e a gente vai falar isso lá na frente, como a igreja de Corinto era tão carnal, e ao mesmo tempo tão cheia dos carismas. E Paulo em 1 de Coríntios capítulo 13, ele mostra para essa igreja o fruto que era algo excepcional na vida deles e que eles precisavam ter e viver. Capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo declara para essa igreja: ainda que vocês falem tantas línguas, ainda que vocês façam tantos milagres, ainda que vocês possam dar todos os seus bens para aqueles que precisam, mas se vocês não tiverem o amor, nada disso adianta. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor é a essência, é o fruto de Deus na vida da igreja. O amor é tudo. E o amor nada mais é do que o fruto do Espírito, não dom. Porque muitas pessoas que têm dons, às vezes não têm o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, ele é pautado na minha vida, ele é progressivo, ele é desenvolvido. E Paulo orienta a igreja de Corinto, como também está nos orientando hoje, igreja de Nova Vida em Bangu, a buscarmos o fruto do Espírito, o amor, como a verdadeira espiritualidade da maturidade que tanto necessitamos. O apóstolo exorta então a igreja da Galácia, no capítulo 5 que a gente leu, a andarem no Espírito, a fim de não serem vencidos pelos desejos da carne. Porque quem é o maior inimigo seu? É o diabo? Não, não é o diabo. E sabe por que ele não é o seu maior inimigo? Porque ele já está vencido. Ele já está sentenciado. O maior inimigo que você e eu temos sou eu. É você. Porque se nós não rendemos a nossa vida aos pés da cruz, a gente vai estar sempre propício a ter ações, atitudes que vão mostrar que a gente precisa de mudança. Então o apóstolo está nos orientando: andem em espírito, a fim de não serem vencidos pelos desejos da carne. Carne e espírito são opostos. Um busca as coisas de Deus, o outro as coisas da terra, as coisas desse mundo. E a Bíblia nos dá esse perfil, ela mostra para a gente o que a gente quer ser. Os que querem andar em espírito, ou os que querem viver como a igreja de Corinto, como criancinhas, sempre imaturas, que foram salvos pela graça, você pode dizer amém? Mas se recusaram ser transformados para comer um alimento sólido. E queridos, nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida crescente, aonde você e eu precisamos comer sim, no início da caminhada, papinha, mas depois que as coisas vão desenvolvendo em nós, o dom com certeza ainda não está comendo papinha, né? Por enquanto é só o aleitamento materno, mas daqui a pouco o pediatra vai passar papinha, vai passar uma sopinha, vai passar um suquinho, depois vai passar um feijãozinho, e assim vai introduzindo na alimentação do dom algo especial, para ele desenvolver.
Assim é você, assim sou eu na caminhada cristã. A gente não pode ficar estagnado. Nós somos convidados a progredir, a crescer. E crescer em graça, crescer na fé. E aqui na Nova Vida a gente tem uma jornada, uma trilha para você crescer. E dia 17 de julho, agosto, obrigado pastorzão, vai começar o Sou Nova Vida. É o primeiro passo. Marcos, aceitei Jesus, cheguei na Nova Vida, não entendo nada do que é ser crente, do que é esse negócio aí. Você vai passar quantos meses? 4 meses com o pastor Renato, que vai ter o carinho de te ensinar os primeiros passos na fé. Marcos, vim de outra denominação, já sei quais são os primeiros passos, já conheço a doutrina. Ele vai te dizer que tem também uma segunda fase para você, e aí você vai ficar metade do tempo, 2 meses, porque ele vai te dar um upgrade, para que você entenda o que é a nova vida, a nossa identidade, o que nós cremos, como caminhar, como progredir, como chegar a essa estatura da maturidade, da varonilidade, da excelência que Deus tem para você. Aí você, paulatinamente, com a Sou Nova Vida, você já tem a EBD. O que é EBD, Marcos? Você viu? A trilha já vai crescendo. É a Escola Bíblica Dominical, que aí Dona Vera, seu Luiz e todo o time de ensino, eles têm o prazer de todo domingo estar aqui, sistematicamente, te colocando um feijão, um arroz, uma feijoada, um tutu, um mocotó, Viu que a comida vai ficando mais pesada, Pois é, mais saudável, nem tanto. Para que você possa crescer e enfrentar os embates da vida, porque senão você vai ficar a vida toda vulnerável. E o caráter de Cristo, ele vai dar essa maturidade ao Marcos, a você, porque aí a gente vai entender que ser cristão tem luta? Tem. Mas na luta tem vitória. Tem crescimento, tem desenvolvimento. Obrigado, olha, é EBD, Começou em março, Agora vai começar em setembro. Muda aí a data aí para setembro. Qual dia de setembro? 14 de setembro. Maiores informações lá no balcão, posso te ajudar, ou no balcão que tiver lá alguém da EBD. Marcos, estou feliz demais, estou crescendo. O que falta mais para mim, Vamos crescer mais um pouquinho na trilha? Avance. Que parada é essa, Marcos? Avance é uma escola de treinamento, onde você vai estar comigo, com alguns pastores aqui da igreja e de fora, que você vai receber o mocotó, ok? A feijoada. Aliás, falar em feijoada, tem feijoada hoje, tá, gente? Precisa nem ir para a churrascaria. Feijoada caprichada, feita pelo pessoal da cantina. Então já leva a feijoada, já dá folga para a esposa do fogão hoje. Então, mocotó, avance. E as inscrições já estão abertas. Já estão abertas. Você pode fazer isso pelo nosso app. Está no app? Está no app. Você entra lá no app da igreja, faz a sua inscrição e eu vou te dar boa notícia. Se eu estiver errado, você me corrija, tá, Rubim? Antigamente o primeiro ano não era online. Agora você pode fazer online. É isso? Olha só que coisa boa. Marcos, não consigo estar presencial aqui na Nova Vida toda terça-feira, 19h20 até as 22 horas. Você pode, dentro da sua casa, no conforto do seu lar, vai receber um link, vai receber todo o material em PDF, por um preço irrisório, para você estudar e comer mocotó.
e sair cheio do caráter de Deus. A trilha para aí? Não. Tem mais. Mas a gente não veio aqui hoje para falar da trilha da nova vida. A gente só veio te dar uma degustação. Então o que você e eu precisamos fazer? Andar em espírito. Porque, gente, olha para mim. Como é que está o mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz. Vai melhorar? Não. Daqui para frente, a Bíblia diz que haverá guerra, rumores de guerra, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Você lembra como é que a Bíblia dizia sobre esses lugares em Gênesis? Mas lembra também como o povo de Israel. Agora a gente vai fazer uma visão panorâmica do passado e trazer o passado para o presente. Deus escolheu uma nação, lembra? Como foi o nome da nação? Israel. E essa nação, ela sempre foi protegida por Deus. E continua sendo protegida por Deus, porque tem promessas para ela no futuro. Você pode dizer amém? Mas hoje, através da nova aliança, o Israel físico, que tem uma promessa e não perdeu essa promessa, foi também adicionado o Israel espiritual. Você e eu, a igreja, aonde temos as mesmas promessas agora com o upgrade de Jesus, para vivermos aquilo que Ele sonhou, não somente para uma nação, mas para toda a humanidade. Por isso que Jesus é revelado a todo mundo. E todos os ouvidos ouvirão do amor e da graça de Jesus. Então nós estamos aqui, queridos, te dando ferramenta. Ah, Marcos, quero também ferramentas para minha família. O Ministério de Família tem ferramentas para você, cursos, para você tratar melhor sua mulher, tratar melhor o seu marido, saber como é que é o casamento, como é que cuida de um filho. Criar as pessoas, criança hoje está complicado. Na minha época já era, imagina agora. Tantas coisas que a gente precisa saber. E aí o Ministério de Famílias tem essas ferramentas para você. Marcos não sabia disso, caramba. Então eu vou te dar uma oportunidade. Tem aí o QR Code do Linktree. O nosso Linktree está aí disponível, ó. Tudo que eu estou falando está aí, ó. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pegar o celular e clicar. Tudo está aí nas suas mãos. É como se eu estivesse dando a você um banquete. Quanto custa isso, Marcos? De graça recebeste, de graça dai. Como eu recebi de graça, eu estou te dando de graça. Porque eu sofri pra caramba na minha caminhada cristã, gente. E não quero que você sofra. Não quero que você apanhe como eu apanhei. Agora, como você vai sair dessa zona de conforto? Eu não posso arrancar você dela. Mas eu posso te dar essas ferramentas para que você saia da zona de conforto e cresça. O fruto do Espírito é para você crescer. É para você andar em Espírito. Marcos, eu estou aqui andando nessa terra, resolvendo os problemas. Amanhã eu tenho conta a pagar. Amanhã eu tenho... nem amanhã, hoje mesmo eu já vou trabalhar. Tenho tanta coisa para fazer. Eu quero te informar que isso é secundário na sua vida. O fundamental é o seu espírito. Sua carne, a minha carne, ela voltará ao pó, porque do pó ela veio. Mas o seu espírito e a minha alma é eterno. E a gente precisa zelar e cuidar do nosso espírito, da nossa alma. E como eu uso as ferramentas para cuidar do meu espírito e da alma? Andando em espírito. Hoje, com certeza, não finalizaremos esta reflexão
Mas esse fruto indica a unidade e a coerência da vida no Espírito. O Espírito começa a falar comigo e dizer: Marcos, não é assim que você deve tratar a sua mulher. E aí eu pergunto a ele: e como eu tenho que tratar a minha mulher? Aí o Espírito vai me levar aonde? Efésios. Marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se eu sou filho e não sei como é que está o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, a Bíblia vai também me dizer: filhos, honrem os vossos pais no temor do Senhor, porque isso acrescentará sobre a sua vida longevidade. Mas também diz para o pai e para a mãe: pais e mães, não ireis os vossos filhos. Então está aí tudo claro, tudo simples, preto no branco, pum, disponível num QR Code, para você e para mim. E o que a gente tem que fazer, gente? Entender que nós temos uma missão, e como esse fruto do Espírito indica a unidade que eu tenho com o Espírito, eu preciso então agora crescer. Daqui a pouco o Dom vai estar no berçário, lá no Nova Vida Kids. Depois ele vai estar na sementinha, que é de 2 a 4. E assim sucessivamente até chegar a New Life, com 18 anos. É um processo. E esse processo depende de nós. E fazendo assim, gente, a gente vai crescer. E na semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, eu vou te dar as 9 virtudes do fruto do Espírito. Mas eu sei que sua barriga está roncando, e a feijoada está começando a cheirar. E eu quero convidar você a ficar de pé, para que a gente saia daqui meditando e refletindo um pouquinho sobre esse Espírito. Marcos, ainda não estou nessa fase, ainda não estou nesse patamar. Que legal! Sabe o que é bom demais no Evangelho? É que Jesus, Ele está com você, no tempo que você está vivendo, no momento que você está passando. E Ele tem o maior desejo em ver você evoluindo, em ver você crescendo. Hoje, dia 13 de julho, a gente apresentou o Dom. 13 de julho de 2026, com certeza, você já vai ver o Dom correndo ali no pátio. Você já vai ver ele falando para o pai: pai, vou lá para a minha salinha. Porque ele vai dizer: ficar na igreja é muito chato. Aquele pastor Marcos lá fala umas coisas que eu não entendo nada. Eu gosto da salinha, lanchinho, forma que a tia trabalha com como é que é o nome daquele negócio? Tanta coisa lá que eles usam lá. Fantoche, né? A minha linguagem. E lá ele vai ouvir da mesma coisa que o Marcos está falando aqui para você. Mas que você entenda. Não se cobre. Vá no teu tempo. Não desista da caminhada. Gente, Jesus é o melhor. Jesus é tudo. Tudo. Marcos, mas de vez em quando eu piso na bola. Sim, eu sei. E o que você tem que fazer? Continuar. Você tem que dizer para ele: pisei na bola. E ele vai dizer para você: ó, levanta, continua. O jogo não acabou. O que a gente precisa é estar aberto ao tratamento. O que a gente precisa é responder com a nossa vida a Jesus, dizendo para Ele: ó,
conta comigo, me ajuda. Eu sei que você pode. E Ele vai dizer para você: era só isso que eu queria. Sabe o que Jesus quer de você e de mim, gente? Entrega. Se você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, seus negócios, sua família, seus relacionamentos, tudo vai ser reajustado, reorganizado. Porque esse é o papel do Evangelho. Esse é o papel de Jesus na vida da igreja. Só depende de nós. Você pode colocar a mão aí no seu coração. Você está disponível a começar tudo novo a partir de hoje? Talvez o que você fez ontem não foi legal. Você está se sentindo até de uma certa forma mal, porque você fez aquilo ontem. Mas olha, gente, hoje é um novo dia. Hoje é um novo tempo. Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. A cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas não terminam, elas se renovam. E nesta manhã de domingo, Deus está aqui para renovar as suas forças. Nessa manhã de domingo, Deus aqui está para renovar o amor no seu espírito. Ele está aqui para te dar alegria, te dar gozo, te dar domínio próprio, te dar tudo que você precisa para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, um bom vizinho. Tudo que você precisa. O Espírito Santo, se você permitir, Ele vai colocar palavras de vida dentro de você. E não apenas palavras, Ele vai te impulsionar a viver uma nova vida. E esse é o desejo de Jesus. Que você viva uma nova vida, como discípulo amado de Jesus. Querido Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, entendendo que precisamos de Ti. Sem Ti, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Diante de um mundo tão louco, tão conturbado, diante de tantas situações que nos assustam, diante de tantas coisas, nós cremos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, cheio do fruto de Cristo, do Espírito de Cristo, nós poderemos ser sim referenciais aonde o Senhor tem nos plantado. Portanto, eu te peço, amado Jesus, na autoridade do Espírito Santo, que o Senhor possa continuar a boa obra que o Senhor começou na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa pessoa. Deus, que essa obra seja progressiva, constante, abundante, crescente, que ele possa a cada dia ver os frutos do Espírito sendo revelado através da sua própria vida, com maturidade, com caráter, com a expressão máxima de Jesus, através de tudo que está, Senhor, sendo revelado ao meu irmão e à minha irmã através do Espírito Santo. A oração que eu te faço é, Deus, que nenhum deles parem no meio do caminho, não, mas que todos nós possamos prosseguir na caminhada, no nosso ritmo, no nosso passo, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Jesus. E que olhando para Jesus, possamos, ó Pai, amado Pai, glorificar a Ele através do Espírito Santo.
Assim oramos, crendo que o Espírito Santo vai fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando, porque Ele em nós opera o querer e o realizar. Nós assim oramos te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.